trazer um exemplo vivo, inshallah. Nós temos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como nosso exemplo vivo. Nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha o seu tio, que tanto ele amava. Seu tio. Sabem como ele chamava? Chamava-se quem? Abi Talib. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amava o seu tio de uma forma que nenhum aqui pode imaginar como ele amava, até o ponto de, no momento da sua morte, ele foi se deitar no seu leito na cabeceira, dizendo para ele: Ya Am, Qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha inda Allah. Ou kama qala alayhi salatu wassalam. Isso significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha um amor natural, um amor de um tio para com seu sobrinho, o sobrinho para com seu tio. Dá para perceber? Este é mu'alatu khassa. Mu'alatu khassa. Por que é khassa? Porque o profeta não estava satisfeito com o kufr, com o shirk do tio. Se o profeta estivesse a aplaudir o tio, que meu tio, estás bem, você é mushrik, isso é bom, aí seria mu'alatu amma. Porque o profeta está satisfeito, está a apoiar, está a dar nusra ao seu tio por ele ser kafir, por ele ser mushrik. Aí seria amma. Não sei se fui feliz na minha intervenção e na minha resposta. Percebeu? Compreendeu, né? Ok. Então, mu'alatu khassa é aquele mu'alatu que não tem nada a ver com o din. É um mu'alatu dunya, mundano, por questões naturais de ser humano para com outro ser humano. Está bem? Acho que era só essa questão. Em relação se é permissível uma mulher ver como estamos nesta sentada, se vir aqui à frente, explanar e levantar a voz. É isso, né? Primeiro eu vou responder da seguinte maneira. A voz da mulher, existe divergência entre os ulamás se ele é aura ou não é aura. Quer dizer, se interpreta a nudez da mulher ou não. Há divergência entre os teólogos nesse assunto em relação à voz da mulher. É por isso que em algum momento até nós estamos a ter problemas com os salafis na Rádio Smite, porque temos lá uma irmã que é locutora. Na Rádio Smite, temos uma rádio aqui na Cala, estamos a ter problema com os salafis, porque temos lá uma voz de uma mulher. Atuais, sim, atuais. Quando fala de salafis, são esses atuais. Então, esse é um mas'ala que há divergência entre os ulamás. E em qualquer mas'ala onde há divergência entre os ulamás em relação ao veredito, em relação àquilo que deve ser feito, eu não tenho autonomia de impor alguém para seguir aquela opinião que eu acho que é certa para mim. Os ulamás estão aqui, podem me corrigir se eu estou a errar nesse qaida, nesse princípio do usul. Não tenho autonomia de impor a alguém que ele deve seguir aquela que é a minha opinião em relação a um assunto. Não havia usul, né? Não havia usul porque os sahabas percebiam. Isso que o Sheikh Said Habib estava a dizer, que para você dar fatwa, deve percorrer todo o Corão, conhecer todos os versículos. Para você dar fatwa, estava a dizer ontem aqui o Sheikh Musa, que você tem que primeiro dominar a língua árabe.
para você dar um veredito, ser mufti, para você dizer que pode ou não pode, tem que conhecer a língua árabe, como primeira condição, tem que conhecer os usuliyates todos, usul fiqh, usul hadith, usul tafsir, aqueles usuliyates todos. Não havia naquele tempo porque os sahabas não precisavam. E nós ouvimos aqui ontem que o Islã, depois de um período de tempo, entraram no Islã pessoas que não eram árabes, pessoas que não falavam a língua árabe, então precisavam desses qawaids, desses princípios, dessas fórmulas para poderem perceber a própria língua. E nem tudo que não havia no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que não esteja dentro do din, tem que ser considerado como bid'ah. Nós temos exemplos concretos. Esse mushaf Qur'an que temos não tinha harakat. Nem aqueles pontos, dizer que o B tem ponto baixo, o T tem, sei lá, tem que ter dois pontos. Não tinha. Então, se assim for, nós estamos a ler um Qur'an que é bid'ah. Mas vamos deixar o bid'ah de lado. Então, estava a dizer eu que a voz da mulher, há divergência entre os ulamás se é aura ou não é aura. E, como eu dizia, eu não tenho como impor de que você tem que seguir aquilo que é a minha opinião. 2. Nós estamos num espaço de aprendizagem. Não é? Então, se estamos num espaço de aprendizagem, significa que existe um darura, existe uma necessidade. E nós temos um princípio, الضرورات تبيح المحظورات. Aquilo que são necessidades fazem com que aquilo que não é permitido seja permitido. Essa é a qaida usulia também. Um dos problemas também é essa coisa da gente não conhecer os princípios, os qawaids. Porque você não é possível você dar um fatwa quando não conhece o qaida usulia. Não é possível. Então, há uma necessidade. Porque estamos num espaço de aprendizado. 3. As irmãs que vieram aqui à frente dar o fatwa, e acredito eu que estavam vestidas como o Islã recomenda. Não é? Não estavam? Estavam. Então, se é Minguará é hijab, acredito que estavam Minguará hijab. Se Aisha, radiyallahu anha, dava aula aos sahabas, Umar e os outros grandes sahabas, a Aisha dava aulas a eles, não sabemos disso? Ela dava aula calada ou com gestos? Como é que ela dava aula? Falava, né? Então, acho que já respondi a questão. Não havia microfone. Microfone é apenas só para amplificar a voz. É só para fazer com que a voz seja mais alta. Só isso. Não muda nada. Então, e tem mais. A história nos diz que no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam existiam sahabiyats, mulheres que participavam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas batalhas. Não é? Existem mulheres que quando um sahaba estivesse ferido, ela ia fazer o curativo. Não é isso? Esse que ela ia fazer o curativo não era marido, não era irmão, não era tio, não era mahram, mas fazia o curativo. Eu não sei se eu respondi, fui feliz, mas pronto. Pela explanação, eu penso que foi muito bem esclarecido. Esta é ciência, e nós já explicamos ontem e repetimos várias vezes que a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala é vasta e é complexa. Vocês sabem que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Walau anna ma fil ardi min shajaratin", até o versículo. Então, é muita coisa que aqui deveria se falar aqui, mas o tempo não nos permite estarmos aqui a responder, a aprofundar
Eu vou dar a palavra, vou conceder ao chefe. Claro, eu tinha dado 4 minutos e meio, mas eu vou pôr mais 4 minutos. Então, ao chefe aí, eu vou diminuir para 3,5. Se for a me roubar, já não vai me roubar muito. Bom, mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meus irmãos, eu queria só dar um pequeno toque na questão que a nossa irmã colocou, o Sheikh também explicou. Recordar o versículo do Surah Al-Ahzab, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz para as mulheres do Nabi, mas também para as mulheres de todos os crentes. Ya nisa al-Nabi, lastunna ka ahadin min al-nisa, إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. E a parte que eu preciso aqui é mesmo não, فلا تخضعن بالقول. O que é الخضوع بالقول? Porque o versículo não está a proibir as mulheres de falarem, está a proibir uma forma específica de falar, que é الخضوع بالقول. الخضوع بالقول. Vou dar um exemplo. Se eu encontro uma irmã e pergunto: olha, minha irmã, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eu queria chegar ao hospital. Estou aqui na Cana, não conheço o hospital. Qual é o caminho que eu devo seguir? Esta irmã pode muito bem dizer: olha, não, siga assim em frente, depois de subir já a rampa, então vira para a esquerda e continua. Lá embaixo vais encontrar o hospital. Ela já me deu a informação que eu quero. Agora, ela também pode fazer outra coisa. Quer chegar ao hospital? Mas sabe, tu conheces quem sou eu? Até a tua forma faz me lembrar o meu ex-marido. O que é que isso tem a ver com a informação que eu quero? Isso é o Khudû bil Qawl. E é isso que o Corão está proibido. Não disse para ela não falar. Só a forma de falar, porque vai ser como aquela senhora que perdeu o marido e depois foi visitar a campa do marido, estava ali sozinha, toda a chorar, é triste, perdeu o marido. Então, vieram 2 rádios, um estava a dizer: olha, posso te mostrar como é que é a mulher, não é o vosso caso, eu posso te mostrar como é que é. Chegaram bem perto, depois um deles diz para o outro: esta mulher, do jeito que está a chorar, parece que amava muito o marido. Quem me dera se eu conhecesse onde ela vive. Eu aposto, sabe, eu ia pedir a mão dela em casamento. Ela ouviu, está a chorar, mas a audição está a funcionar. Ouviu? Então o choro triplicou. Meu marido aqui, deixaste-me sozinha aqui, agora como é que eu vou viver? Deixaste-me sozinha naquele bairro fulano, casa quarteirão fulano, casa número tal. Já está a dar endereço. Isto é que é falar, disse para não falar. Tendo em conta as outras evidências que o Sheikh apresentou, que é um assunto divergente e tudo mais. É verdade que o mais correto, eu vou ser sincero, o mais correto seria se nós pudéssemos evitar. Talvez seja por essa razão que a mulher não pode dirigir solar para os homens. Nós até, com os nossos irmãos aqui, quando recitam só a Surah An-Nazi'at, reclamamos: esse chefe alonga o solar que não sabe. Mas se fosse uma mulher a dirigir como imam, não era problema ler todo o Surah Al-Baqarah. Então é mais ou menos esse contexto. Mas agora, estimados irmãos, sim, وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. O que a nossa irmã estava aqui a dizer era قَوْلٌ مَعْرُوف. Mas agora eu só quero fazer um pedido muito especial. Eu estou a ouvir aqui desde ontem, dizer: olha, os nossos irmãos Salafi. Nós explicamos aqui logo do início o termo linguístico Salafi, o que significa? Vamos repetir isso. Eles já morreram.
Esses irmãos salafis já morreram para serem nossos salafis. Estão vivos. Hã? Então não são salafis. Esta é a razão por que o Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani em nenhum momento diz que eu sou salafi ou chamo os outros salafi. Diz que não, nós seguimos a da'watu salafia. O mais correto é isso. O que eles estão a tentar propagar, e nós estamos a constatar algumas falhas nisso, é simplesmente a da'watu salafia, não que ele seja salaf porque ainda não morreu. Então, estimados irmãos, a outra questão é, desde ontem até hoje, falou-se de algum nome deles aqui? Não se falou. Por que eles estão incomodados? É aquilo que o árabe diz. Cada muribu an yaqula khuduni. A pessoa que se suspeita quase que diz claramente: ei, estou aqui, venham me buscar. Ele sentiu-se tocado com isto. Nós estamos a falar apenas de explicar conceitos e tudo mais. Esta é a nossa explicação. Se esta nossa explicação não vai ao encontro da explicação deles, esse é outro problema. E nós não temos que nos preocupar o que é que vamos responder a eles, porque este seminário não tinha como objetivo responder a quem quer que seja. É um seminário que foi promovido para explicar certos conceitos, falarmos do assunto, a não ser que alguém me diga que estes temas que nós aqui promovemos e os assuntos que aqui tratamos são assuntos exclusivos daquele grupo. Como não pedimos autorização, então não tínhamos o direito de falar. Agora, se o assunto é do Islã, temos direito e legitimidade de trazermos uma explicação, mesmo que não esteja a favor de quem quer que seja. Então, nós não estamos aqui a responder a ninguém. Estamos a dizer que o conceito de al-wala wal-bara é isto. O conceito de ihsan é isto. O conceito de as-salafia é isto. Estes não são conceitos exclusivos e patrimônio exclusivo de um grupo de pessoas. Também não é correto nós pensarmos que a forma como o Islã, as relações que cria com as pessoas, são relações de violência e luta. Os Sahabas dessa forma não teriam expandido religião nenhuma. Mas são novas dinâmicas. O mais importante aqui é que nós queremos tornar esta informação acessível a toda a gente, muçulmanos e não muçulmanos. Estamos a dizer que a forma de conviver de um muçulmano com os outros, independentemente das suas religiões, é aquela forma pacífica. E o jahil, se você acha que o seu irmão é jahil e ignorante, a forma de lidar com ele é ensinar. E se um professor é violento, mas vou terminar aqui a minha locução dando esta questão. Às vezes o problema não está nos textos religiosos. O problema está em nós. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Al-Karim, no Surat Al-Shams wa Duhaha, Wal-Shams wa Duhaha, diz: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Está a falar do nafs, da alma. Então Allah prescreveu para este nafs dois momentos. Momentos de fujur, que é corrupção, e momentos de retidão. Então o nosso nafs tem esta predisposição de ser um nafs corrupto ou um nafs reto. Então, o tempo de vida que Allah te dá é uma oportunidade para você aprimorar o seu nafs, tornar ele um nafs de retidão, não de fujur. Então, às vezes, conforme dizia o Sheikh Muhammad Al-Ghazali, o egípcio, dizia que o Islã é como uma espécie de um canal, onde a pessoa entra de um lado do canal e purifica-se, entra com toda a sua sujidade e depois sai de lá limpo, porque o Islã purifica. Mas certas pessoas, por causa das suas doenças próprias do organismo,
doenças espirituais, ele quando entra daquele canal, em vez de sair lá limpo, ele suja o canal todo. Quer dizer, já o problema não é do canal, e a sujidade é tanta. Estimados irmãos, se um de vós chegar perto de mim e pedir-me água, irmãos, estou a pedir água, estou com sede, e eu vou te trazer água mineral, água purificada. Água mineral, limpa, pura, purificada. Mas vou te dar esta água num copo sujo. Vais beber? Não vais. Embora a água seja limpa. Porque deite num copo sujo. O ilmo que vem de Allah é essa água pura. Água da fonte do Sharia. É o ilmo, é o din. Entra na minha cabeça, no meu coração, depois eu vou servir aos outros através desse meu recipiente que está sujo. O ilmo também vai sair sujo. Este aqui é o problema. Se a pessoa não encontrou moral, ética, educação a partir de casa, cá fora não vai apanhar. Uma pessoa que cresceu com hábito estranho de insultar, não tem modos de falar. Não tem modos de falar. E depois esta pessoa de repente transforma-se num ânimo. O que ele vai fazer? Ele vai apresentar esse seu ilmo através desse recipiente sujo. Então o problema não está no ilmo. As pessoas quando rejeitam esse ilmo, não estão a rejeitar o ilmo, estão a rejeitar a maneira como você está a apresentar esse ilmo. Quer dizer, eu chego numa mesquita, apanho, tem ali o imã. É verdade que o imã tem suas limitações, talvez não aprendeu bem aquele mas'ala, não sei o quê. Eu sei que tem falhas. Eu tenho duas formas de fazer. Posso criar empatia e amizade com o imã, chamar-lhe a parte, chefe, vi ali a maneira como estava a fazer, mas eu aprendi desta forma, vamos lá ver juntos. Com a humildade, ele próprio pode se abrir. Meu irmão, na verdade, eu não estudei isso, mas ensina-me lá. E se alguém quer corrigir, que seja ele próprio a levantar e a corrigir. Posso fazer isso, mas posso levantar, chegar ali na mesquita, Jamá, queria vos dizer que este senhor é jahil, não sabe nada. Vocês acham que com essa minha atitude estou a ajudar ele a mudar? Não vai mudar. Ele também vai reagir. E tem uma fórmula da física que fala disso. Sabe muito bem. Exatamente. Essa fórmula da física, você quando emite uma força, há uma reação oposta, na mesma proporcionalidade, mas em direções opostas. É o que a física diz. Então, se você violenta-me, já vens com um preconceito de que não, eu acho que este aqui, se eu falar com ele, não vai entender. E não vai aceitar o que eu vou lhe dizer. Eu estou a pensar só. E isso que eu estou a pensar chama-se van. A van. Ele não vai aceitar. E realmente, esta é uma profecia. Eu estou a profetizar que ele não vai aceitar. É uma coisa preconcebida. Então, quando vou ter com ele, digo, este senhor aqui é jahil, não pode aprender com ele. Ele vai reagir de forma oposta. Esta reação dele vai me dar resultado. Afinal eu tinha razão que este senhor não presta. É por isso que o Corão nos proíbe. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Você não pode desenhar a pessoa antes de lhe conhecer. Vai sentar com ele. Então você não pode se esconder atrás de redes sociais, começar a emitir fatwas e insultar os outros, quando podias muito bem sentar com esses outros e conversar. Depois começa a ter, não estou a ser perseguido, eu não sei, para quê? Nós não estamos aqui para combater quem quer que seja, estamos a explicar de forma aberta. Desde ontem até hoje não houve aqui insultos para quem quer que seja, estamos a explicar. Então, se você quer rebater, vai rebater, mas também de forma educada. Então não é porque você tem a verdade que vai apresentar essa verdade
com má educação. Isso chama-se quando a razão perde razão. Porque se você me insulta, naturalmente, insulto, você não precisa ir à faculdade para aprender. Também vou te insultar até à medida. Mas não é esse o caminho, porque não era a conduta do Nabi alayhi salatu wassalam. Eu começo a imaginar, às vezes, quando ouço falar desses grupos violentos, do jeito que fazem, se eles estivessem no lugar do Nabi alayhi salatu wassalam quando foi para Taif e foi apedrejado, e Allah mandou o anjo das montanhas. E Jibril disse: Ya Rasulallah, está com o anjo das montanhas. Allah colocou à sua disposição, manda-lhe o que tu quiseres. Ele disse: Ya Rasulallah, in shi'ta atbaqtu alayhim al-akhshabayn. Se quisesse, eu poderia juntar essas montanhas para esmagá-los todos. Que tal se fôssemos nós nesse lugar, a recebermos essa honra? O anjo das montanhas. Enquanto ele está a falar, se quisesse, eu iria esmagá-los. Estás a demorar, porque ainda estão vivos. Teriam feito isso. Mas o Nabi não fez isso. Não, deixa. Allah vai tirar das suas virilhas pessoas, descendentes, que poderão adorar Allah. É o que nós estamos a fazer. Portanto, temos que prestar atenção para isso. Eu não sei se nos dias de hoje, enquanto a pessoa viva, não é salaf. Ainda. Ele tem que esperar morrer para ser salaf. Salaf para quem quiser seguir. Aqui nós estamos a lidar com um tipo de da'wa que surgiu num contexto histórico específico e tem suas razões, chama-se de da'wa salafiyya. Só. E esse da'wa salafiyya não é monopólio de um grupo em detrimento de outros. É história. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu já queria roubar 3 minutos e meio, mas agora roubar 6 minutos e meio. Então, vai ler a missão que você teria 1 minuto, podia roubar também os 3. Meus caros irmãos, eu estou mesmo para terminar esta sessão, na qual eu estive ou estou a moderar. E dizia que estou aqui para finalizar. Dizia que estou aqui para finalizar o papel que tinham cumprido e moderar esta sessão dos nossos grandes machefes, os eminentes chefes Khalid e chefe Sayyid Habib. Mas antes eu queria, eu disse que a questão de resumo desta palestra que o chefe Jamal, a pessoa especialista nesta matéria, irá fazer, mas eu levanto-me para poder falar 2 aspectos. O primeiro aspecto que aqui tanto se falou, e onde falamos e repetimos, foi a questão de que o maior erro, o que nos leva a entrarmos em erros que nos levam ao abismo, é a questão do pouco saber. Mas o chefe Sayyid Habib, onde acrescentou, disse, não é o pouco saber. Aliás, disse, é melhor a pessoa não saber do que saber pouco. Esta é a razão que nos leva a termos muitos problemas. O segundo problema que eu noto que nos leva a termos problemas, um problema que nos leva a termos problemas, é a questão do uso dessa questão de redes sociais de forma não, talvez, colecionada ou de forma não conhecida. Mas tem uma razão muito fundamental, ou um outro, terceiro motivo e problema muito fundamental, que é a questão do nosso pouco domínio à linguagem. Eu repito isto porque na nossa história islâmica nós não conhecíamos a língua árabe como ela conhecemos hoje. Porque na altura entraram tantos muçulmanos, ou muitos reverteram a religião islâmica, e a sua base do passado era a língua árabe. Nessa altura, vocês conhecem a questão e a história de Abul Aswad al-Du'ali. E sabemos muito bem que na nossa história islâmica, os maiores escritores, grande número de escritores, não foram árabes. Vamos lá pegar todos os nossos
as nossas coletâneas de hadith. Vamos pegar a nossa interpretação do Corão. Vamos pegar toda a interpretação ou então a própria história do Islã. Vamos encontrar que a maior parte dos nossos escritores não foram árabes. Meus caros irmãos, quando a expansão e a evolução do Islã começa a chegar no seu auge, houve um problema igualzinho que nós estamos a ter agora. Houve um problema igualzinho que nós estamos a ter agora, que é a questão de interpretação. Se vocês forem a ver e recordar o passado, que não existia nenhuma gramática árabe. Não existia nenhuma gramática linguística. Quando é que isso surge? A composição gramatical árabe, ela vem muito, mas muito depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vem depois de Abu Bakr Siddiq, vem depois de Umar, vem depois de Umar e até depois de Umar. Quando os muçulmanos e o Islã estava a evoluir e cada um falava árabe de forma distorcida. Não se conhecia o adjetivo, não se conhecia o predicado, não se conhecia não sei lá quantos. Foi quando Abu Aswad al-Du'ali, e vejam que Abu Aswad al-Du'ali não era árabe, mas ele trouxe uma composição de gramática árabe, onde ele foi coletando o que o Corão dizia, o que o Hadith dizia, ele trouxe e mostrou a Ali. E Ali, as pessoas estão entrando muito no Islã e estão a distorcer a língua árabe e até o próprio entendimento. Então eu tenho esta ideia. Apresentou um livro, Abu Aswad al-Du'ali apresentou um livro ao Ali radiyallahu ta'ala anhu, disse: Inhu hada nahu. Foi a razão que o nahu chamou-se de nahu. Esse nahu que nós aprendemos. Foi a razão que se chamou o nahu de nahu. Isso para dizer o quê? Que nós tivemos esse problema em que tínhamos esta mistura de nações e povos, povo árabe e povo não árabe, em que as pessoas também estavam a interpretar ou a conhecer o Islã ou a entender o Islã a seu prazer. E no meu entender, é o que nós estamos a ter hoje. Só que hoje já é diferente. Não é porque nós não temos evidências ou referências para a gente conhecer o Islã, mas sim estamos a criar a nossa inovação científica para interpretarmos o Corão e o Hadith a nosso belo prazer. E aqui falou-se, repetiu-se, que não vamos entender o Islã enquanto nós não entendermos a língua árabe, que é a fonte essencial da nossa religião islâmica. Este é o problema que nós temos, o saber, o não saber e o saber pouco, que se torna veneno na nossa religião. O último aspecto que eu quero trazer, meus caros irmãos, é a questão dos espaços virtuais. Ontem eu esqueci-me de trazer esse aspecto, mas vou trazer hoje o quão os espaços virtuais eles são perigosos se nós não soubermos usar. Repito, são perigosos esses espaços se nós não soubermos usar. Para nós adultos, particularmente para os adolescentes. Eu fui buscar aqui algumas evidências de um acontecimento que aconteceu na Austrália. Em 2007. O primeiro crime cibernético ou de redes sociais aconteceu em 2007. E foi uma situação muito triste. E é o que está acontecendo hoje com muita gente, mas não se percebe. Sejam adolescentes, sejam os mais velhos. Os mais velhos, eles fazem, quando você quer desviar o mundo hoje, cientificamente, você elabora um documento, não sei lá quantos põe lá. E qualquer um de nós, aqui onde estamos, podemos lançar qualquer informação. Alguém que está no Brasil ou Portugal pegar aquela informação, sem saber se é científica ou não. Então, em 2007, aconteceu em que a Kenny Ryan, uma miúda de 17 anos, ela foi
foi assassinada em 2007. Por que isto? Porque ela estava a conversar com um senhor de 50 anos. Ela estava numa província na Austrália chamada Stirling e o velho estava numa província chamada Melbourne. Ele conversava com esta miúda, com esta adolescente, que tinha seus 14 anos. Conversava com ela, mas ele, na conta dele do Facebook, era MySpace. E colocou foto de um músico que tanto aquela miúda gostava. A miúda, por ver a cor daquele músico, apaixonou-se e começou a conversar com ele. Um velho ou um senhor de 50 anos. Foi conversando, conversou com ele 18 meses. Marcaram o encontro. Ao marcar o encontro, seria ela ir ter com ela, a vida de 16 anos. Não. Arranjou alguém da idade dela em que foram se encontrar. Eu vou resumir a história, podem baixar isso na internet. Encontrou-se com ela, criou um jovem também que fosse encontrar com ela e ele foi. Levou a miúda. Esse foi um dos primeiros casos da pedofilia na história. Em que o fim foi matar ela no dia 20 de fevereiro de 2007. A mãe criou uma fundação que se chama Sonia Kelly Foundation, em que ela é a defensora dos crimes cibernéticos que acontecem hoje. E essa senhora, com a sua fundação, muitas das suas leis são as que são adotadas na Austrália, assim como ao resto do mundo. Com isto, quero dizer que os espaços virtuais, as redes sociais, não são evidências científicas. Podemos lá irmos nos divertir, podemos lá sim aproveitar para fazer o nosso dawat, mas atenção, meus caros irmãos. Atenção, meus caros irmãos. Seja para questões religiosas, seja para questões de paixão, seja para questões também de transação de negócios. Aliás, nós temos muita experiência em negócio, como é que nós somos burlados. Você apanha uma gravata, nós outros, vocês saem também para comprar um sapato, quer ter uma gravata ali, é passar, está $5. E estou mandando para ti, paga lá para mim. Você não recebe. Então é preciso prestar atenção nesses espaços virtuais, como usarmos e como tirarmos proveito. Eu vou terminar por aqui, agradecendo primeiro os meus eminentes chefes, Sheikh Khalid, assim como o chefe Sayyid Habib, pela explanação que trouxeram para nós, que deram a todos nós. Fazermos doar para eles, para que Allah lhes conceda mais conhecimento. Mais o quê? Eu estou a pedir para Allah lhes conceder mais conhecimento. E vocês? Saúde. Mais o quê? Dinheiro. Mais o quê? Jannat. O fim é ter. Mas estão a ver a do chefe Khalid. É só para você pedir a Allah de dar mais mulheres. Estão a ver a do chefe Said. Então, pelo menos a mim, vocês me dizem para Allah lhe dar mais mulheres. Tá? Então, termino por aqui, convidando o chefe Jamal para fazer o fecho dessa nossa sessão. Jazakumullah khairan. جزاكم الله خيرا